liberdade da fé e da religiosidade. Então, qualquer situação, você pode me interromper, contribuir, e daqui a gente caminha. Deixa eu colocar meu material aqui. Eu queria fazer a leitura, então, de Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 3, e eu creio que nesta manhã a gente não vai conseguir, né, finalizar esse estudo, mas ele vai ser algo que vai abrir, assim, portanto, a nossa mente e despertar o conhecimento para darmos continuidade a essa temática. O texto, nós vamos entrar propriamente nesse texto, penso eu, talvez no domingo que vem, mas o texto de base para a nossa meditação será Mateus 8, 1 ao 3, que diz o seguinte: ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou, portanto, limpo da sua lepra. Eu queria trazer um outro texto para você, que é o texto também de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 3, que está aí na tela. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que o ensinasse e sem a lei. Olha que situação na qual o povo de Deus estava vivenciando. Sem o verdadeiro Deus, isso quer dizer que eles não estavam em determinado tempo sem Deus, não que Deus não estava presente, Deus é onipresente, está, portanto, em todo o tempo, em todos os lugares, a sua onipresença, a sua onipotência, né, os, entre aspas, onis de Deus, né, se fazem, claro, presentes no seu ser, na sua natureza, mas o povo estava sem Deus. Isso quer dizer, a gente fala, né, o fulano está sem Deus, o fulano está longe de Deus. Tal. Isso quer dizer que o povo não estava mais buscando a Deus, ou não estava buscando o verdadeiro Deus. Né? Estava, portanto, sem ensino profético, ensino sacerdotal, portanto, da lei da palavra de Deus. E dessa forma, há situações na nossa vida que nós precisamos ser despertados em fé. Você está provado, já está provado que é muito bom termos fé. Revistas científicas, revistas psicológicas, dentro da área psicológica, dentro da área clínica, revistas até mesmo seculares, falam para nós que determinadas pessoas, por terem fé, por se apegarem a alguma coisa, isso contribuiu para elas no tratamento, no restabelecimento, na cura. Né? Então, é provado que é bom as pessoas terem algo para se apoiarem em fé. Tá? A fé ela pode ajudar na recuperação de um doente, pode tirar da depressão, pode trazer melhor ânimo e desempenho, né, na vida como um todo. Mas será que todo tipo de fé é suficiente? É a fé, como está aí no texto, do Deus verdadeiro? É a fé salvadora? É a fé religiosa? Que tipo de fé é essa? Eu te pergunto, meu irmão, você tem fé? E talvez você vai dizer, sim, eu tenho fé. Porque é interessante que todas as pessoas têm fé, até mesmo o ateu, ele tem fé. A fé dele é a crença, a fé é crer. A fé dele é em não acreditar em Deus. Então, não existe alguém que não tenha fé, que não tenha uma determinada crença. Mas o fato é para onde está sendo direcionada a nossa crença, a nossa fé, em quem temos posto, né? Onde, portanto, ela se baseia. E aí, meu irmão, uma pergunta para você. Você já parou para pensar que você pode estar sinceramente errado em relação ao seu posicionamento de fé? Tá? Eu quero te levar a pensar em duas situações: religião e evangelho. Religião, ela fala muito sobre mim, sobre você. A religião é sobre as nossas boas obras. Eu vou usar aqui o termo você para ser mais pontual em relação à sua vida e te trazer mais essa pessoalidade, certo?
Religião tem muito a ver com as suas obras, com a sua piedade, com os seus esforços, os seus gostos, a sua preferência, as suas ações. Já o Evangelho denota mais sobre Deus. O Evangelho é sobre o seu amor, né? O amor de Deus por você. O Evangelho é sobre a graça de Deus. O Evangelho fala sobre o Cristo como sendo o único Filho de Deus Salvador. O Evangelho trata sobre o plano redentor de Deus, o sacrifício, o resgate, o perdão. Então, olha já uma conceituação acerca de religião e acerca do Evangelho. Religião é sobre você, é sobre mim, é sobre nós. O Evangelho é sobre Deus. Ou você deposita sua fé em Jesus, no Evangelho, ou você deposita a sua fé na religião. Porque as duas coisas são distintas, irmão. Elas são, nesse sentido, opostas, e Jesus sempre esteve na contramão dos religiosos, seguindo, portanto, o Evangelho, as boas novas de Deus. E aí, já vale uma reflexão para a gente pensar aqui. Quando dizemos que a religião é ruim, no caso, se tratando do cristianismo, é porque alguns querem viver hoje a religião sem o Evangelho. É muito comum a gente ouvir aí, ler pela internet e ouvir, né? Internet afora, as pessoas dizendo assim, não, religião é isso, religião é mal, até mesmo os religiosos, até mesmo no contexto do cristianismo, religião cristã, cristianismo, né? Pessoas assim, convergindo a sua linha de pensamento sobre esse assunto, detonando a religião. Né? Religião é isso, religião é aquilo e tudo mais. Olha os religiosos o que fazem, olha o outro o que faz, está vendo? E está dentro da igreja. Fulano tem tal linha de pensamento, fulano teve tais ações. E onde eles se encontram? Se encontram na igreja. Então, a religião é ruim. Essa é a argumentação das pessoas. Né? Mas é porque essas pessoas que são alvo, assim, das suas análises, né? Elas estão vivendo tão somente a religião e não estão vivendo o Evangelho. E Jesus foi extremamente categórico e enfático contra os religiosos que viviam sem o Evangelho. Nos tempos já de Jesus, por não ter assim o Evangelho escrito, né? Jesus sempre pontuando, argumentando junto dos fariseus, dos saduceus, olha, vocês têm a lei, mas vocês praticam a lei sobre a perspectiva humana. Vocês têm aí os profetas, mas vocês vivem, né, com o olhar para aquilo sem trazer sobre vocês, na verdade, a vida para com Deus. Vocês estão muito ligados nesse sentido a uma letra que não está trazendo sobre a vida de vocês, né? Portanto, uma verdadeira vida. E Jesus sempre categórico contra os legalistas, contra as pessoas que eram assim focadas tão somente na religião. E aí, duas características dos religiosos, legalistas. E esse é o problema, que a religião fala mais alto e não o Evangelho. Normalmente, eles são orgulhosos. Vivem apontando dedos, né, para as pessoas que vivem assim na escassez. O orgulho, a Bíblia diz isso para nós, o orgulho é um pecado. E foi exatamente o orgulho que expulsou Satanás do céu. E normalmente essas pessoas também são amarguradas. Tá? Gente com extrema amargura no seu coração, porque vivem a vida dos outros, porque algum motivo vivem fugindo das suas próprias vidas e vivem fugindo de responsabilidades, se apoiam demasiadamente na religião. E existe muita confusão e insegurança no mundo sobre esse assunto do que você imagina. Sabia disso? Porque se você vive sentindo assim, situações talvez de orgulho, situações de amargura, mesmo estando inserido numa religião, e no caso nós aqui, na religião cristã, e é exatamente esse o objetivo desta aula.
levar as pessoas a se libertarem, né, da religiosidade. Mas aí você vai entender que eu sempre tive essa linha de pensamento: a religião não é mal, não é má, se principalmente a nossa. Qual é a nossa religião? Nossa religião é cristã, cristianismo. Nós professamos fé no cristianismo, mas a nossa religião se baseia no Evangelho, se baseia em Jesus, se baseia no Cristo e não em nós, e não nas nossas preferências, e não nas nossas linhas de pensamento. Não somos nós que iremos conduzir a religião, o cristianismo, o Evangelho, mas, pelo contrário, é o Evangelho que nos conduz, é o Evangelho que traça as nossas linhas de pensamento, que traça a nossa vida, a nossa forma de atuar, de agir, de pensar, de influenciar. Bom, vamos caminhar um pouco mais assim, para abrir o leque e você entender melhor. Infelizmente, muitas pessoas boas e sinceras, elas depositam fé, né, em si mesmas. O texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 26, diz o seguinte, está aí na tela para você: quem confia em si mesmo é insensato. Pessoas que trazem crença, fé para si, cultuam a si mesmo. O músico, cantor, mas por que não dizer também poeta, né, Gonzaguinha, ele escreveu uma canção, não é muito tempo atrás, né? Alguns, pela idade dos que estão conectados aqui comigo, possivelmente já ouviram essa canção, Não Pare de Sonhar. Depois foi gravada também por Toquinho e tudo mais. Essa canção dizia assim: fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Lembram dela? A melodia era assim, vou me arriscar aqui. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. É uma música muito boa, né? É uma música gostosa de se cantar. E o que há de errado nessa música? O que há de errado nessa poesia? É que, meu irmão, ela é totalmente contrária à palavra de Deus. É uma música que traz, portanto, a fé em si mesmo e uma independência de Deus. É uma fé, é uma canção que leva as pessoas àquele lance: creia em você, creia no seu poder. Você pode, se você tiver fé em si mesmo, você consegue, as portas se abrem. Ao mesmo tempo que traz, entre aspas, encorajamento, mas por que eu digo entre aspas? Porque, na verdade, não é o intuito de encorajamento. Está trazendo assim a independência. Você pode, nesse sentido, você não precisa de Deus. Mas o que a palavra do Senhor diz para nós em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que é um texto extremamente conhecido assim de todos? Posso todas as coisas em quem? Em Deus, que me fortalece. Então, não é a dependência em si, propriamente. É a dependência em Deus. Tá? Então, algumas pessoas boas, até, elas acabam trazendo a sua confiança, depositando a sua fé em si mesmo. Tá? Uma outra coisa para nós pensarmos, que as pessoas acabam depositando fé também, além de ser fé em si, fé em ídolos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, diz o seguinte: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Idolatria. Tá? A Bíblia, meus queridos, é muito clara nesse sentido. É Novo Testamento, é Velho Testamento. Deus nos exorta a isso. Olhando ainda para o Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: naquele tempo vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Olha como a idolatria é encarada por Deus, como algo repugnante, como algo que repulsa
a presença de Deus. Muita gente acaba vivendo, assim, portanto, na idolatria. O que seria idolatria? Na nossa mente evoca imagens em si, né? Ídolos em si. Mas tudo que não foca Cristo, meu irmão, minha irmã, é ídolo. Tudo que não converge para glória, devoção, dependência de Deus, é um ídolo na sua vida. Você não precisa de terceiros e de intermediários, porque Jesus assim, é o foco, é o centro, portanto, da sua fé. Há muita gente que é idólatra, né? Não exatamente de um ser religioso, mas criou um foco religioso para si. Idolatram pessoas e pessoas vivas. Não que se for morto aí é possível, né? Aí é permitido. Mas idolatram pessoas, idolatram coisas, idolatram cidades, idolatram bens, idolatram... Por aí vai, né? Então, tudo que não foca a Cristo é, portanto, idolatria. E a gente precisa se libertar disso. A gente precisa se libertar de uma fé que é firmada, portanto, em nós mesmos. Nós precisamos nos libertar também de uma fé que é firmada na religiosidade. Precisamos nos libertar, e tem muita gente boa que tem fé ligadas em magias, porque a gente usa o termo magia, mas isso evoca a nossa mente também, traz à nossa mente só chamado magia negra, né? Magia, daquela magia destruidora, que faz mal às pessoas, né? Termos que a gente usa. Mas lá, Paulo escrevendo aos Gálatas, na lista das obras da carne, quando ele fala dos frutos do Espírito e as obras da carne, o finalzinho do versículo 20, indo para o versículo 21, ele fala sobre feitiçaria e idolatria. A idolatria acabamos de pontuar rapidamente aqui, mas Paulo também fala sobre a feitiçaria. Então ele diz o seguinte, que aqueles que praticam a idolatria, aqueles que praticam a feitiçaria, magias, tá? Eles não herdarão, portanto, o reino de Deus. Estão fora do reino de Deus. Deus, usando a boca do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 12, diz assim, acabarei com a sua feitiçaria e vocês não farão mais adivinhações. Isso é interessante de se pensar, a gente não vai abrir muito leque para isso, para não fugirmos assim o assunto, mas é possível haver a feitiçaria, é possível haver essas coisas de magia, essas coisas pegam. O fato é que isso é real, isso é presente sim, né? Isso existe sim, isso tem um poder sim, mas Deus não nos autoriza a nos envolvermos com esse poder. Seja místico, seja trevas, seja desconhecido, seja, no caso, misterioso, o fato é que essas coisas existem. E Deus nunca nos ordenou, muito pelo contrário. Deus nos censura, nos condena, e a palavra de Deus chama de pecado. Pecado. O envolvimento com essas coisas. E é interessante que nos nossos dias, né, filmes, desenhos, séries, livros, revistas, para iniciar nossas crianças e adolescentes. É o que não faltam. Há um tempo atrás, a famosa série, né, do Harry Potter, de um bruxo tentando passar dessa forma, né, para adolescentes, para a criançada, né, não tem problema, é um bruxinho legal, a bruxaria, né, é algo assim, divertido até. Tá? Ou a série, né, a trilogia, acho que foi trilogia, né, não me lembro que eu não assisti nenhum, Crepúsculo, é dessa forma, é com essa sutileza que o mundo vai adentrando a mente das pessoas e da mesma forma vem assim junto das nossas crianças e aí trazendo para a igreja. Nós vivemos num país místico, num país extremamente religioso e a cada dia a cada dia, né, a religiosidade. Vivemos numa sociedade, principalmente hoje com o advento geral da internet, né, a sociedade global, panteísta. Tudo é Deus. O discurso politicamente correto
faz com que as pessoas comecem a trazer uma divindade para seres, para objetos, e nada mais é do que um panteão. Tudo se torna Deus. Influências já de novelas que há anos trouxeram a sua contribuição, mas que foram semeando coisas na mente das pessoas, como isso é fruto de pesquisa nossa, Caminho das Índias, né? Lança aquele conceitos na mente das pessoas, conceitos esses que vão ser colhidos daqui a alguns anos, mas já condicionou tais coisas na mente das pessoas e acabam trazendo com isso uma falsa esperança, né? Pessoas sinceras estão sendo oprimidas pela tradição da religião ou pelos modernos e mediáticos mercadores da fé. E ora, por um lado, esses mercadores, né, ora pelo lado da macumba afro-brasileira, ora pela chamada, entre aspas, também boa cumba evangélica. Nós encontramos pessoas que lá no norte do país se espremem para tocar no nó de uma corda, ou vão pegar uma fita lá na Bahia para se livrarem de mal-olhados, né, para se livrarem de todo aquele lance místico. Muitos que recebem passe no centro e depois, para garantir, tomam uma hóstia na igreja, uns que recebem uma baforada de preto velho no rosto e depois uma aspersão de água benta, alguns querem uma oração forte numa igreja ou mesmo uma olhadinha ali no show da fé, mas ainda ao final tem que levar um saquinho de água, de sal para colocar atrás da porta ou tomar um gole de água ali do Rio Jordão. Outros querem um incenso dos cristais e ainda recitam uma reza decorada que está num calendário. E ainda para garantir colocam um galinho de arruda, né, atrás da orelha, e diversas situações nós encontramos dentro e fora do chamado cristianismo, e isso adentra, portanto, a igreja em si, e as pessoas da igreja estão buscando a fé em magia, em coisas místicas. Agora eu te pergunto, o que há de errado com essas pessoas, irmãos? O que há de errado com elas? Bom, o que há de errado com essas pessoas? Irmãos, absolutamente nada. Não há nada de errado com essas pessoas, porque elas estão exercendo a sua fé. Uma fé neste mix e eclético caldeirão religioso em que elas acabaram caindo. O problema está em quem fomenta esse sistema de religião que leva o povo para os amuletos da fé e desvia o foco da pura e direta fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas as pessoas estão indo para esses chamados amuletos de fé, tá? Porque elas apresentam fé nesses amuletos. E porque talvez alguém as condicionou a crer, a gerar crença, portanto, nesses elementos. Nós bem sabemos, como no comentário agora há pouco, que isso não é o padrão de Deus para nós, né? Porque nós temos a nossa fé centrada tão somente em Jesus Cristo. Em contrapartida, muitos dos nossos irmãos que ainda precisam se libertar de uma religiosidade, de uma crença que não se apoia tão somente em Jesus Cristo. E entenda o seguinte, eu vou falar até construir essa argumentação pausadamente para não gerar confusão, mas tudo o que substitui o Espírito Santo de Deus tem de ser anátema, tem de ser excomungado, tem de ser colocado fora. Isso que significa excomungado, né? Anátema. E às vezes nós, mesmo num contexto de religiosidade cristã, estamos depositando, porque o tópico é fé em magias, estamos depositando a nossa fé em amuletos, em elementos que estão trazendo uma substituição visual e até mesmo divina para nós em relação ao Santo Espírito de Deus. Porque Jesus disse na sua palavra, sem mim nada podeis fazer.
João capítulo 15, versículo 15. Então, nós acabamos adentrando situações como essa, porque as pessoas estão expressando, na verdade, a sua fé, né? Elas foram condicionadas, foram ensinadas, foram instruídas. No começo aqui do nosso estudo, eu trouxe o texto de Crônicas, onde o povo estava vivendo dias sem o Deus verdadeiro. Isso não quer dizer que eles não estavam vivendo sem Deus, mas eles não estavam vivendo sem o Deus verdadeiro. Isso quer dizer o que para nós? Que criaram deuses, que condicionaram a sua fé a outros deuses, criaram amuletos, criaram elementos. Isso não é novo para nós. Já desde os dias antes, claro, né? Mas assim, nós vemos no contexto bíblico, Moisés, quando liberta o povo do Egito sob a poderosa mão de Deus, já alguns dias depois, quando ele sobe ao monte para orar, para buscar Deus, o povo cria um novo Deus. O povo cria um bezerro de ouro e professa fé, adoração, levar as suas ofertas, né? Muito ouro, muita prata, fundiram um bezerro e depositaram fé nesse bezerro. E olha, quem fez isso? O povo de Deus. Quem fez isso? O povo que Deus escolheu para ser o seu povo. Quem fez isso? O povo que viu 10 maravilhas e 10 confrontos de batalha espiritual no Egito. Deus vencendo os 10 maiores deuses egípcios. É o povo que viu Deus abrindo o Mar Vermelho. Era aparentemente um povo sem Deus? Não, mas era um povo preso à religiosidade. Lembra que eu acabei de dizer de influências que vão sendo construídas ao longo dos anos e que mais cedo ou mais tarde elas afloram? Esse povo viveu no misticismo egípcio, no panteão egípcio, onde tudo para eles era Deus, ou deuses, né? Deuses criados conforme a imagem e semelhança dos homens, a imagem e semelhança da criação. Por isso, a criação, um boi era Deus, por isso, um coelho era Deus, por isso, o sol era Deus e por aí vai. Tá? Então, o lance está na libertação da religiosidade. E aí, irmãos, qualquer forma de fé religiosa, onde Jesus não é o começo e o fim, isso não é, portanto, evangelho. Olha o que diz aí para vocês, para nós, Apocalipse 21, 5 e 6. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse ainda: está feito, eu sou o alfa, o começo, a letra A, o início, e eu sou o ômega, o fim, a letra Z, né? O princípio e o fim de todas as coisas. Olhando para a palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 4, ele diz para nós: porque o fim da lei é Cristo, a finalidade, o fim de todas as coisas é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Então, olhando para esse ponto sobre fé em magias, as pessoas estão, claro, dentro e fora da igreja e precisam se libertar dessa fé presa na religiosidade, em elementos que foram trazidos, criados, condicionados, né, sobre elas. Elas precisam buscar essa libertação. E não só, irmãos e irmãs, não só as pessoas fora do contexto do cristianismo, mas principalmente tratando aqui agora para nós, cristãos em Cristo Jesus. Continuando, as pessoas boas também depositam a sua fé, portanto, claro, na religião. E precisam dela, da religião, sim, se libertar. Porque quando eu digo religião, aqui estou falando do seu sistema, dos seus dogmas, que muitas vezes nos aprisionam e não nos libertam. A Bíblia diz para nós em Tiago 1, no finalzinho do 26, a parte B do versículo 26, vai dizer: se a sua religião não tem valor algum. Talvez numa versão bem
contexto 2021, alguém vai dizer assim, a sua religião não presta. É isso. É uma tradução nesse sentido. Mas ali, a tradução diz assim, a sua religião não tem valor algum. Finalzinho do versículo 26. No versículo 27, vai dizer para nós, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A religião de Deus é essa. Cuidar das pessoas. Viver longe do pecado. Em suma, o que está dizendo isso? Religião é se importar com as pessoas e fugir do pecado. Porque se eu cuido das pessoas, é porque eu amo as pessoas. Consequentemente, eu amo a Deus, que gera em mim amor para com o próximo. E se eu amo a Deus, Deus que é santo, eu vou buscar essa santidade nele. Então, o pecado não é algo compatível para mim. Então, eu vou fugir, portanto, assim, do pecado. Então, não são sistemas, rituais, formalidades e coisas humanas. É cuidar das pessoas e viver longe do pecado. E o Brasil ainda tem uma maioria da sua população cheia de fé na religião. O Brasil ainda tem uma maioria da população cheia de fé na religião. Isso diminui, tem sido diminuído, principalmente com os escândalos provocados no seio religioso, principalmente de líderes, mas que isso ainda é uma realidade, é a fé na religião. Então, assim, a religião para mim é santa, a religião é sacra, a religião é isso, a religião é aquilo, tal. Mas, irmão, religião não pode ser tão somente um sistema. A religião é a nossa vida, a religião é a prática daquilo que nós aprendemos. A religião cristã é Cristo na prática. É isso. O que é Cristo na prática para você? Cristo na prática, aqui para Tiago, é cuidar das pessoas e se afastar do pecado. Entende? Se for olharmos por esse prisma, é muito simples. E simples, direto e, claro, pontual aí. E eu quero encerrar um pouquinho sobre isso. Fé nisso, fé naquilo, fé em si mesmo, fé na magia, na idolatria, fé no mundo, trazendo o texto de 1 João 5,19 e também o versículo de número 4. Vou colocar na tela. Diz a palavra de Deus: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo está sob o poder do maligno. O versículo 4 diz: o que é nascido de Deus vence o quê? Vence o mundo. Mas então o diabo está no mundo. Para aí, mas eu não sou nascido do mundo, eu sou nascido de Deus. E o que é nascido de Deus, segundo o texto, diz que vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, o que vai vencer o mundo? Fé, crença. E irmãos, esse último ponto, assim, se a gente ligar e trazer para... Só aqui já dá o nosso estudo sobre liberte a fé da religiosidade. Eu quero falar um pouquinho de hedoísmo. O hedoísmo nada mais é que o culto ao prazer, ao momento. É aquela doutrina que considera o prazer individual e imediato como o único bem possível, princípio e fim da vida moral. Essa doutrina não cresce oficialmente, todavia, sutilmente, e pior, ela está presente em todas as religiões, porque não se apresenta como uma religião, mas como um estilo. O hedoísmo se apresenta como uma filosofia de vida, e em especial, muito claro entre os mais jovens, porque eles vão buscar assim o prazer, a realização, o contentamento, a satisfação para os seus dias, a vida e tal. O mundo nos bombardeia com isso. As propagandas comerciais levam-nos sutilmente a pensar no prazer que essas coisas nos trazem. A propaganda da Nike, o slogan da Nike é simplesmente faça. Simplesmente faça. Não pergunte. Não
não gaste muito tempo argumentando, pensa, faça. Ou seja, o que está por detrás? Se isso te traz prazer, se isso vai alegrar o seu coração, se isso vai te deixar feliz, simplesmente faça. Ou a propaganda da TIM, né? Mente sem fronteiras. Ah, pastor, mas aí eles estão condicionando isso. Irmãos, nunca foi assim. O mundo jaz no maligno. Satanás arquiteta tudo para nos levar a estarmos distante de Deus, e uma das formas de estarmos distante de Deus é que se cumpra a nossa vontade e não a vontade daquele que nos criou. Então, mente sem fronteira, ou olhando também assim para o hedoísmo, o culto ao prazer, né? A Coca-Cola, o Ney sabe bem disso, né? O seu slogan é mata sua sede. Mata sua sede. Pode matar sua vida também, né? Mata sua sede. Né? Ou a Fiat, tem anotado aqui, a Fiat, o carro, né? A montadora lá, o slogan dela é reveja os seus conceitos. E aí, se você começar a perceber isso, como isso vai entrando na nossa mente, como isso vai alimentando os nossos conceitos ou formatando os nossos conceitos, e depois, quando isso é trazido também para as nossas crianças, puxa, nós passamos a ser irrelevantes no nosso discurso, contrapondo essas coisas, porque essas coisas já estão inseridas dentro de nós, e nós passamos, assim, a não fazer diferença no mundo. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2, de não se conformar e transformar, a gente, pelo contrário, se conformou e vamos até argumentar contra qualquer pessoa que venha falar para a gente que essas coisas estão, portanto, erradas, né, nos nossos dias. João 1,7 diz que, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Eu estou usando a palavra mundo aqui nesse tópico, né? O amor ao mundo. Já te mostrei, vou voltar ali rapidamente, alguns textos. Somos de Deus. O mundo todo está sob o poder do maligno. O que é nascido de Deus vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E muitos enganadores têm saído, portanto, do mundo. Não é à toa que muita gente tem amado o mundo. Muitos irmãos e irmãs cristãos precisam se libertar da fé, do amor ao mundo. Porque amavam a Cristo, mas sutilmente começaram a amar a si mesmos, amar o prazer que o mundo pode trazer sobre a sua vida em determinadas situações, momentos. Num discurso que contraria a vontade de Deus, ou num discurso que molde o caráter de Deus para aquilo que nós queremos buscar e queremos acreditar. E com isso, nós acabamos criando uma fé e um Deus feito à nossa imagem, à nossa semelhança, porque nós temos os nossos gostos, as nossas preferências, e não tem nada de errado Deus saciar os nossos gostos, as nossas preferências. Mas com isso, irmão e irmã, nós começamos a nos distanciar da nossa missão e começamos a trazer o mundo não para dentro da nossa casa, mas o mundo para dentro de nós, da nossa fé, dentro da nossa fé. Olha, você pode ser uma pessoa boa, honesta, trabalhadora, muito sincera, caridosa. Todavia, se a sua fé não estiver baseada em Jesus Cristo, você poderá ser sutilmente seduzido, sutilmente seduzida. Consegue entender isso? Nós não podemos ter uma fé hedonista, uma fé de prazer, uma fé que busca o nosso contentamento, e nem, em contrapartida, uma fé legalista. Porque se você entender isso, algumas coisas vão começar a mexer na sua estrutura religiosa e você vai passar a entender Deus de uma outra forma, mas você vai entender também a sua missão, ou a missão para a qual você foi criado. Porque, irmão, eu não quero sofrer, você também não quer sofrer, nós queremos ser felizes, né?
Mas Deus não nos formou para sermos tão somente felizes. Deus nos formou para sermos santos. E muitas vezes a santidade não nos traz felicidade. Você entende isso? Muitas vezes a felicidade não nos traz santidade, mas a felicidade traz felicidade, alegria ao coração de Deus. Porque se o pecado não fosse ruim, você não desejaria o pecado. Se o pecado não saciasse a sua carne, não saciasse as suas vontades, você jamais queria pecar. Mas como o pecado sacia o nosso desejo de mundo, nós nos inclinamos a ele. Como o pecado nos distancia da missão de Deus, nós queremos ele perto de nós. E nós vamos viver uma religião, aquilo que está preso, uma religiosidade que às vezes dentro do contexto cristão foi inserida e está sendo inserida para nós. E aí eu abordei ali um primeiro ponto, que é o culto em si mesmo. Irmãos, nada mais é do que nós estamos vivendo hoje, um culto em si mesmo, onde as pessoas passam a ser o centro de todas as coisas, onde acham que tudo foi criado para elas. Você já ouviu isso, né? Que todas as coisas foram criadas para você. Mas eu vou te falar, irmão, o mundo não foi criado para você. O mundo foi criado para a glória de Deus. Nenhuma coisa foi criada para você. A única coisa nesse sentido ali é criado para o homem, né? Diante de uma necessidade que Deus viu ali no homem, na sua criação, foi a mulher, a esposa. Deus olhou para Adão, não é bom que o homem, esteja só, e Deus cria a mulher para o homem. Isso, já vou pontuar aqui, isso não quer dizer nada em relação a machismo, a outros tipos de conceitos. Tá? Então, a mulher é propriedade do homem. Não. Nem vou abrir o leque para isso, senão a gente foge do assunto aqui. Mas eu quero que você entenda que as coisas não foram criadas para você. E Deus não está ao seu serviço 24 horas. Você que deveria estar ao serviço de Deus enquanto tem fôlego de vida. Então, eu não tenho mais que trabalhar, eu não tenho mais que fazer isso. Você tem que fazer tudo isso. Trabalhar, cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus ministérios. Você tem que fazer tudo isso. Mas tudo isso passa a ser feito para a glória de Deus. Não para o seu bel prazer, não para o seu próprio contentamento. Entenderam isso? Estou gastando um tempo maior aqui nesse ponto, para eu não começar um novo assunto e talvez ouvir um pouco aí vocês nesse sentido. Porque minha próxima linha de argumentação é falar, então, o que não é ter fé fiel em Deus? Porque se estamos abordando sobre liberdade da religiosidade, e estamos falando de fé, né? O que é ter a fé verdadeira e o que não é ter fé, portanto, verdadeira? E a gente vai caminhar por isso, talvez, então,